Hoje eu vou compartilhar com vocês quais ativos estão me chamando a atenção pelo preço. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, ele é uma lista de ações para você conhecer e se aprofundar nas que te chamarem mais atenção. Como diferentes investidores têm diferentes carteiras e objetivos, vou trazer tanto empresas de crescimento como empresas de dividendos nessa lista. Se gostar do vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e te peço para que quando for fazer uma compra pela Amazon, busque e compre seu produto através do meu link de afiliado, disponível aqui na descrição dos vídeos. Você ajuda o canal e não paga nada a mais por isso. E já vou te adiantar um segredo. Além de falar de 11 ações atrativas no presente momento, vou trazer também uma lista de stocks, uma de fundos imobiliários e uma de REITs, para esse vídeo ser super completo e ajudar você na sua jornada enquanto investidor. Como nesse vídeo eu vou trazer vários ativos bem diferentes, de classes distintas, alguns pouco conhecidos, mas cada um deles ocupando um lugar e servindo um propósito diferente na carteira do investidor, precisamos começar falando um pouco do contexto macroeconômico, para te ajudar a saber qual das classes de ativos você deve dedicar mais tempo estudando no momento. A gente tem o nosso Ibovespa aqui nos 126 mil pontos, no momento tentando se manter acima dessa média móvel de 20 semanas, quer queira, quer não, perto das máximas históricas que a gente fez aqui para 2021. Porém, ao contrário de 2021, agora a gente vem aqui com um PL médio do Ibovespa bem mais baixo, que vem se recuperando desde 2023, mas ainda se encontra aqui em 8,56 vezes, bem abaixo do que a gente costumava ver o Ibovespa sendo negociado. Já o nosso IPCA está acumulado em 4,23% nos últimos 12 meses. Porém, a expectativa para o fechamento do IPCA no ano atual veio subindo nas últimas edições do Boletim Focus. Além disso, a gente viu o dólar voltar a subir bastante. Se a gente olhar desde o começo de 2024, uma alta aí de 15% para o dólar, mostrando não só a importância de estar dolarizado, mas reforçando a possibilidade de fato da gente começar a ver uma inflação mensal um pouco maior. Apesar disso, o mês de junho a gente viu só 0,21% no IPCA. De todo jeito, a nossa Selic está mantida nos 10,5%. Mas a gente já começa a ter projeções de analistas aqui do Itaú, por exemplo, para uma Selic a 11%. Acho um pouco exagerado, mas devemos sim reconhecer a possibilidade de a continuidade dessa alta do dólar começar a trazer questões inflacionárias aqui para o Brasil e o IPCA saindo do controle, que não é o cenário que a gente está vendo agora, mas se ele sair do controle, a gente pode sim ver a Selic voltando a subir. Apesar da possibilidade, essa não seria a minha expectativa base para o futuro próximo aí. O próprio Boletim Focus ainda espera um fechamento de 10,5% para a taxa Selic esse ano e a continuidade da queda em 2025, fechando lá para 9,5%. Então eu não acho que a gente está num cenário preocupante e acho que tem sim potencial de alta para a nossa bolsa. Ao mesmo tempo que o dólar em si ficou mais caro, o S&P 500, apesar da retração recente que a gente pode ver aqui desde o topo, que fez uma queda bem pequenininha, menos de 5%, mas aqui nos Estados Unidos, sim, se a gente olhar desde o começo do ano, uma boa alta que a gente acumula para um índice 15% em pouco mais que metade do ano. Quando a gente olha na Nasdaq, no momento atual, a gente vê também uma alta perto dos 15%. Porém, a gente chegou a uma alta de quase 30% na Nasdaq. E isso, obviamente, muito puxado pelas empresas de tecnologia, especialmente as mais atreladas à inteligência artificial, Nvidia, Microsoft, etc. e tal. De maneira que muitas das empresas boas americanas não estão baratas, estão até relativamente caras. Então, o investidor que estiver buscando fazer o stock picking lá nos Estados Unidos tem que dar uma garimpada um pouco maior mesmo. Quanto aos Estados Unidos, uma alta da sua taxa de juros, seguido da estabilidade, que vem sendo mantida. Ao passo que uma parte do mercado espera a continuidade da manutenção dessa taxa de juros, até porque quando a gente olha o acumulado da inflação deles no último ano, eles tiveram picos de inflação bem fora do comum, mas já desde mais ou menos aqui, julho de 2023, já tinham mais ou menos se estabelecido em patamares menos assustadores.
Porém, apesar de menos assustadores, quando a gente olha o histórico mais recente dos Estados Unidos, somente a partir aqui de 2010, eles estavam acostumados com uma inflação muitas vezes bem abaixo do patamar de 3%, onde eles estão estabilizados agora. Então sim, ainda é uma situação sensível a taxa de juros lá nos Estados Unidos, porque assim como no Brasil, qualquer disparada, qualquer aumento não previsto da inflação pode incentivar o Federal Reserve, o Banco Central deles, a fazer esse movimento. Então a maioria dos investidores, eu acredito que no momento atual, vai se beneficiar de procurar empresas aqui no Brasil mesmo. Mas isso é muito pessoal de cada um. Se você já tem uma carteira no Brasil e tem zero exposição a ativos internacionais, você tem que olhar para os ativos internacionais mesmo. Tanto na Selic como na Federal Funds Rate, que é a Selic americana, estamos parados. A Selic vinha caindo e cessou esse movimento, enquanto a americana vinha subindo, mas também cessou. Apesar disso, ambas ainda têm chance de voltar a subir. Mas essa não é a minha expectativa. Se o nosso IPCA ou o CPI deles sair de controle, existe sim a possibilidade de mais altas dos juros. Mas, nesse canal, a gente investe para o longo prazo. Então a gente vai seguir comprando por vários anos durante os mais diversos contextos macroeconômicos. A gente entende isso mais para saber quais países estão mais atraentes num determinado momento. E, considerando o dólar e o S&P 500 altos, para a maioria, creio que o Brasil esteja mais atrativo. Mas vamos então começar a parte que vocês estavam esperando, as listas dos ativos que eu considero baratos e que têm qualidade. Se você está buscando empresas de crescimento aqui no Brasil, alguns nomes que, na minha opinião, estão baratas e que valem a pena ser estudados são Cosan, controladora da Raizen, mas na verdade uma holding bem diversificada, com diversas frentes de atuação, Assaí, a rede de atacarejo, Intelbras, a rede de hospitais Redditor ou a farmacêutica Blau. Todas essas aí, inclusive, tem vídeo de análise aqui no canal para quem quiser seguir estudando. Dentre essas, por PL, as que estão mais baratas são a Blau, seguida da Intelbras e depois a Cosan. Se o seu foco ainda é no Brasil, mas você está buscando mais estabilidade e solidez, o que eu te recomendo o estudo é a BB Seguridade, a Taesa ou até a Klabin, mas sabendo que essa última tem uma ciclicidade maior. Dentre essas, o PL menor fica aqui com a Taesa, mas a diferença para o segundo lugar é bem pequena, quase irrelevante. A Taesa vem com um dividend yield um pouco maior inicial, porém vale ressaltar que ela tem mais chance de corte desse dividendo, é quase certo que no próximo ano venha um pouquinho menor, ao passo que a BB Seguridade deve manter ou talvez até crescer. De todo jeito, todas as três são empresas de qualidade, bem interessantes e que se te atraem, obviamente, BBSE, operação de seguros do Banco do Brasil, Klabin, celulose, fabricação de papel cartão e etc. E Taesa, transmissão elétrica. Aqui no canal também tem vídeo para você seguir conhecendo as empresas. E finalizando a parte dedicada às ações brasileiras, para quem estiver querendo ações que têm um pouco de dividendos, mas também tem um pouco de crescimento, vou recomendar o estudo de 4 empresas que me parecem atrativas no momento. Vou citar aqui a Hypera, uma farmacêutica já mais tradicional, com várias marcas conhecidas pelo Brasil, a B3, que opera a estrutura da Bolsa Brasileira, a Home, empresa super interessante de maquinário para produção industrial, e a JHSF, um dos vídeos mais recentes aqui do canal, o valor intrínseco mais recente aqui do canal, também te convido a dar uma assistida. Todas essas são empresas que, na minha opinião, estão atrativas no momento atual com um bom preço e todas elas valem o seu estudo. Agora, indo para os fundos imobiliários, eu vou ser breve, que eu sei que muita gente do meu público não gosta tanto. Vou citar a HGLG, a LZR e a FHI. A HGLG de logística, a LZR de renda urbana, já mais diversificado, com diferentes tipos de imóveis, inclusive os imóveis mais diferentões, de data center. E o AFHI, esse sim, um FII CRI, que vai ter uma carteira de renda fixa dos CRIs ali para ele investir. Então, um ativo que, em relação aos FIIs de tijolo, tende a ter menos crescimento, até uma estabilidade no preço da cota, porém, consegue entregar um dividendo mensal um pouco maior. Vou fazer também, além dos que eu já citei, uma menção honrosa aqui ao GARI 11, antigo GALG 11,
Mas aqui a gente vê o FHI pagando 12,3% de dividend yield nos últimos 12 meses, a passo que o HGLG e o ALZR, que tem uma qualidade um pouco a mais, pagando 8,26% e 8,83%, e o GARI, que apesar de ser um FII de tijolo, né, também logístico, similar ao HGLG, por ter uma alavancagem um pouco maior, por ter um histórico de menos solidez, está passando por uma transformação, ter se tornado recentemente metade renda urbana também, acaba sendo percebido pelo mercado como tendo mais risco, mas eu acho bem interessante, gosto do ativo e está chegando até perto do que paga um fundo imobiliário de CRI. Então, bem atrativo, na minha opinião, um dividend yield tão alto em um FII de tijolo com bons imóveis. Vou também aproveitar esse momento de menções breves para falar dos REITs, que são os primos internacionais dos fundos imobiliários. Vou citar aqui o OU, só a letra O mesmo, chamado Realty Income, um pagador de dividendos mensal, direto em dólar. Já tenho análise aqui do canal, um dos REITs mais conhecidos. Cito também o Avalon Bay Communities, ao passo que o Realty Income é bem diversificado, mas tem ali imóveis de varejo, de restaurante, essas coisas similares ao que seria, entre aspas, o renda urbana. O Avalon Bay Communities vai ser um REIT residencial, com imóveis residenciais. Recomendo também o estudo do DLR, esse é o Digital Realty Trust. Esse é um REIT também diferente, ele investe em ativos do tipo data center. E vou citar também o AMT, o American Tower, que tem uma tese bem interessante também, onde ele investe em torres de infraestrutura. Então, o terreno e as torres que ele aluga ali para as operadoras de telecomunicações. O Realty Income está vindo com um dividend yield aí de 5,41% nos últimos 12 meses, um crescimento de 2,5% no último ano. O Avalon Bay, residencial, tem um dividend yield inicial bem menor, de 3,3%, mas cresceu 3,4% no último ano, então uma expectativa de crescimento um pouquinho maior, não muito maior, mas um pouquinho maior. O DLR, um dividend yield inicial de 3,37%, porém não conseguiu crescer o seu dividendo desde 2022. Então, mais um pouco, completa 2 anos sem conseguir crescer os dividendos, mas até então ele conseguia crescer em patamares bem satisfatórios muitas das vezes. E o AMT, o American Tower, com um dividend yield inicial um pouco mais baixo, de 2,91%, porém conseguiu crescer bastante seu dividendo no último ano, 6,49%. O AMT, junto com o Realty Income, são os meus favoritos entre os REITs aqui da lista. E, para finalizar, vamos falar das empresas internacionais, que estão me chamando a atenção pelo preço no momento. Para quem ainda quer empresas de crescimento, nos Estados Unidos está mais difícil. Muitas empresas tech estão bem esticadas, mas tem empresas tecnológicas de qualidade com preços mais aceitáveis. Claro que, por ser uma empresa de crescimento, a gente não vai esperar estar baratíssima. Considerando o contexto da empresa, a Enphase seria o meu estudo se eu estivesse buscando uma empresa mais pura de crescimento no momento. Inclusive, mais uma que eu já trouxe vídeo aqui no canal, mais uma que eu acredito muito na qualidade e que ficou para trás, nesse período em que a gente viu muitas empresas americanas disparando, tendo uma performance muito boa, a gente tem aqui a Enphase bem perto das mínimas que ela fez desde aqui do final de 2020. E para quem quiser focar em dividendos, além de alguns dos REITs que eu citei, temos também a Verizon, empresa de telecomunicação americana, e a BTI, empresa britânica de tabaco, cigarro e outros produtos de nicotina. Já quem busca um equilíbrio entre dividendos e crescimento, pode dar uma pesquisada na Johnson & Johnson ou na Abbott Laboratories. No caso da Verizon, a gente atualmente tem um dividend yield inicial de 6,64%, tendo crescido 1,92% no último ano, e para a BTI, a British American Tobacco, a gente tem um dividend yield inicial bem mais atrativo de 8,31%, e a gente vê um crescimento no último ano, mas aqui a gente não pode considerar tanto, porque essa é uma empresa que paga em pounds, na moeda inglesa, e esse dinheiro é convertido no dólar americano para quem investir através da bolsa americana, de maneira que a gente vai ter uma oscilação, a gente não espera
tanta estabilidade nesses dividendos, principalmente porque vai ter a variação natural devida ao câmbio. Tá assistindo até agora? Então porque gostou do vídeo. Deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Bons investimentos e até a próxima!